Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo mais uma gravação da Trilha de SEO. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco teórico, mas muito importante para o SEO semântico. Então, vamos começar. Mas antes vamos dar uma revisada no que a gente falou no vídeo passado. Não foi semana passada, mas no vídeo passado nós olhamos um estudo de caso relacionado à otimização semântica, o SEO semântico. Nós vimos 2 cases de sucesso. Quem não viu, só acessar o canal e procurar os outros 2 vídeos, que você vai conseguir entrar na sequência da trilha e ver os 2 cases que eu compartilhei com resultados sobre a otimização semântica, né? O assunto de hoje nós vamos falar sobre campo semântico, né? Como eu disse, é um tema um pouco teórico, mas fundamental para a gente compreender a abordagem que eu proponho para o SEO semântico. Outras pessoas chamam essa abordagem ou abordagens próximas com outros nomes, mas eu adotei esse nome por ele ser um termo já definido e já usado nas ciências da informação. Então, usar campo semântico relaciona com o que eu entendo como necessário para o SEO, né? Então, o campo semântico ele está relacionado com o conhecimento do estudo da língua, né? Então, ele está relacionado com estudos ligados à linguística, gramática talvez não, mas estudos de semântica, estudos de várias áreas ligadas a línguas, né? Ao estudo da língua e talvez também de linguagem, né? Então, o campo semântico ele é definido como um conjunto, como o conjunto dos variados sentidos que uma única palavra pode assumir. E aí, só por essa definição, já dá para entender como isso é fundamental para o SEO semântico, que está relacionado com o entendimento do contexto, do sentido que um conteúdo pode assumir, né, nas suas mais variadas formas, na relação com o algoritmo. Né? O que o algoritmo entende do que está sendo dito de um conteúdo que a gente coloca na web, né? Já antecipando algumas coisas que a gente vai ver para frente, né? Mas o principal, né, e o que a gente vai aprender, o que a gente vai ver hoje, né, sobre o campo semântico, são esses 3 pontos. Né? O que é o campo semântico? A gente já deu um spoiler ali no início. Né? O uso do campo semântico em projetos digitais e a importância do campo semântico para o SEO, né? Que a gente define como o SEO semântico. Então, reforçando, o que é campo semântico, para a gente ter bem claro isso em mente, por conta da importância que ele tem. Campo semântico é um conjunto de palavras unidas pelo sentido. Sentido, semântica, né? Então, o campo semântico é um conceito muito caro ao SEO semântico, né? Então, a gente vai unir sentido e contexto, né, juntos, porque o campo semântico ele trabalha com, né, a gente já falou, os sentidos que uma única palavra pode apresentar quando o contexto em que ela está inserida muda, né? Então, quando o contexto varia, o sentido muda.
mesmo com que a palavra seja a mesma. Então a gente tem essa relação que é muito importante entre as palavras, que não mudam, e o seu contexto, que é a variável nessa relação. Né? É ela que cria o conjunto dos diversos sentidos que uma única palavra pode apresentar. E aí se aproximando muito da semântica. Né? Nessa relação entre o sentido, entre o contexto da palavra e o sentido, né? essa variação nos encaminha para o estudo da semântica. Então, o campo semântico é toda a área de significação de uma palavra ou um grupo de palavras. Aí a gente começa, quando começa a tratar sobre um grupo de palavras, a gente já começa a atualizar a visão, né? Não digo atualizar a visão, mas ampliar a visão sobre campo semântico e começa a imaginar a importância dela para o nosso trabalho. Né? Principalmente para quem escreve para a web, essa é uma mudança de visão, uma mudança de paradigma bem importante. Né? Eu quero que você fique com isso na cabeça agora, a gente vai falar isso mais para frente, mas a mudança de visão de palavras-chave para campo semântico e as derivações dessa ideia é uma mudança de mentalidade que muda o jeito que você, como você trabalha e os resultados que você alcança do SEO. Então vamos seguir nesse pensamento aí. Mas antes vamos, né? Opa, desculpa aqui que eu fui para trás. Um exemplo, né, de campo semântico e dessas relações que ele pode alcançar é o campo semântico de mãe, por exemplo, que pode incluir mãe de família, mãe de santo, mãe solteira, a terra-mãe, mãe d'água. Né? Então a gente tem a palavra raiz ali, mãe, né? E que não precisa estar descrita no texto como mãe de família ou mãe de santo. Né? Só a palavra mãe, no contexto que ela está, na relação dela com outras palavras, com outros parágrafos, ou até com o texto como um todo, faz a gente entender que aquela palavra mãe é uma mãe de uma família, né? Ou ela é uma mãe solteira, ou ela pode ser uma mãe de santo, né? Ou então pode significar a terra-mãe, né? A pátria da pessoa, ou pode significar, em alguns lugares do Brasil, se chama mãe d'água, né? Que é um animal que vive no mar. Então, essa relação, uma palavra só, nessa relação com o contexto dela no texto, muda o sentido sem usar uma nova palavra ou até descrever essa palavra, por exemplo, como mãe de santo. Então, o contexto que essa palavra está inserida coloca ela num campo diferente do que ela estaria se tivesse mudado, se o contexto fosse outro. Né? O campo como esse conjunto, né, como está falando ali de elementos que têm características próximas. Né? Então, e ele é um campo semântico porque os elementos podem ser os mesmos, mas quando, ou algum dos elementos, mas quando o contexto muda, né, a relação, o sentido que se tira daqueles elementos que estão naquele campo muda. Ou então até alguns elementos mudam de campo, eles mudam de significado, né, e aí saem de um campo, vão para outro. Como no caso ali da mãe de santo, por exemplo, né, e mãe solteira, se eu estou numa relação que eu falo de mãe e eu estou falando de uma mãe de santo, eu estou num campo semântico relacionado a religiões afro-brasileiras. Se eu estou falando sobre, por exemplo, terra-mãe, eu estou num campo semântico relacionado a nações, ou pátrias, ou países. Né? Então, são campos semânticos diferentes
que a palavra-mãe flutua, conforme o contexto que ela está inserida. Então, a gente já começa a ter uma ideia de como isso é importante para a criação de conteúdo, para a definição de, por exemplo, de categorias para conteúdo ou categorias para estruturação de sites, né? Você definir direito qual é o campo semântico do seu projeto pode ajudar ou atrapalhar o buscador a entender o que você está dizendo ali, né? Então, esse é um dos usos do campo semântico em projetos digitais. Ajudar a gente a definir estratégias de conteúdo, e ajudar a gente a definir melhor qual é o campo semântico que o nosso site está inserido, né? Quais são os termos corretos, qual é a relação que eu preciso fazer entre eles, para que o contexto esteja correto e eu ajude o buscador a entender o que eu estou dizendo, né? Então, projetos, né, digitais, eles lidam com essa organização da informação, né, que é o principal, né? A gente fala muito de conteúdo, 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 mas o conteúdo ele está expressando de uma forma organizada o que a gente tem de dados e informação relacionada no contexto, né? Então, todo o projeto digital, um exemplo que eu dei ali, um site, lida com esse problema, que é a informação, né? Então, antes da gente definir qualquer coisa, design, questão de interação, formatação, etc., a gente precisa conectar esse projeto com os objetivos dele, né? O que, que ele precisa dizer, o que, que ele vai vender, se ele vai vender um, um projeto, se ele vai vender uma ideia, um produto, um serviço, o que, que ele precisa comunicar para os clientes que ele precisa alcançar, ou para os visitantes que ele quer, o público que ele quer alcançar. Então, essa relação da informação com os projetos digitais é vital, a gente entender corretamente, né? E definir o campo semântico para um projeto, principalmente que está nascendo, ou readequar o campo semântico para um projeto que já existe, é um trabalho que não é comumente feito, mas que precisa ser pensado, né, para que a gente adeque a informação dos projetos ao momento que a gente vive do SEO. Então, para a gente executar essa tarefa, né, com eficiência e eficácia, é preciso que a gente crie conteúdos que sejam mais precisos quanto ao sentido que a gente dá a essa informação, né? A ambiguidade é um problema gravíssimo quando a gente trata com algoritmos, porque é muito complexo para um algoritmo entender a ambiguidade, né? É por isso que a gente usa algumas ferramentas advindas da ciência da informação, porque elas são ferramentas que nos ajudam a definir, né, termos, conceitos, ideias sem ambiguidade. O conceito que eu estou usando de mãe é mãe de santo. É esse conceito que eu estou falando, o meu termo, a minha palavra está nesse campo semântico e não em outro. E o buscador tem certeza absoluta do que eu estou falando, porque eu uso ferramentas que me deixam bem claro, né? Então, para que não ocorra esse tipo de problema, a gente precisa definir uma coisa que a gente denomina como domínio semântico. O domínio semântico nada mais é do que um domínio do conhecimento, né, relacionado por seu contexto. No caso lá da Mãe de Santo, como a gente estava falando, o domínio semântico, nesse caso hipotético, ele está relacionado a religiões e esse grande campo de conteúdo, de conceitos e de ideias relacionados à religião, e dentro desse conceito de religião, religiões afro-brasileiras, né? Então, é como se fosse um círculo grande, religiões, e dentro desse círculo grande tem um círculo menor denominado religiões afro-brasileiras. E o que eu estou dizendo, né, o que eu estou tratando naquele conteúdo, naquele site, naquele projeto, está relacionado às mães de santo, que está relacionado a esse conceito religiões afro-brasileiras, né? Então, a gente ajuda
o algoritmo a entender o que a gente está dizendo, né? Evita ambiguidade, né? E evitando a ambiguidade a gente contribui para o entendimento do nosso conteúdo ser maior, ser melhor, ser mais eficiente, mais eficaz, né? Então, a definição desse domínio semântico é uma etapa fundamental no projeto. E eu vou ser bem claro com vocês, assim, é algo que dificilmente é feito. Geralmente, projetos começam pela interface, pelo UX, pelas interações, e o conteúdo é feito depois. Isso é um erro gravíssimo, né? Os melhores projetos que eu já participei, principalmente em termos de SEO, começam pela escrita, começam criando conteúdo. E aí depois esse conteúdo vai sendo modificado conforme ele vai sendo trabalhado para gerar as outras coisas. Gerar arquiteturas, gerar nomeações, gerar menus, gerar áreas. E aí esse projeto toma o caminho do design, né? Quando o projeto é definido ao contrário, geralmente tem refação, tem erro estratégico de categorias, de classificação, e principalmente não se define o domínio semântico, e ocorre algo muito grave. Começa a se criar conteúdo indo atrás de referências relacionadas à palavra-chave e volume de busca, né? Então, isso é um passo definitivo para você sair do seu domínio semântico, começar a tratar sobre assuntos que não tem nada a ver mais com o que você precisa tratar, nada a ver com o seu produto, com o seu serviço, com o que você precisa falar com o seu público, e aí o seu projeto de conteúdo tem um problema grave para resolver. Então vai ter que ser refeito algumas coisas, né? Então, definindo esse domínio semântico, a gente ajuda os buscadores modernos a entender o conteúdo que a gente cria. Fica mais fácil para o algoritmo entender isso, porque a gente fala a mesma língua que ele fala de outras maneiras. Ajuda, né, o buscador a entender o que a gente está dizendo antes mesmo de estruturar conteúdo, né? Começar a publicar e fazer uma estruturação do conteúdo, né? Então, de novo, projetos e informação. Os buscadores contemporâneos eles usam esses algoritmos, né, que tentam entender o que o site está oferecendo para o público, né? Então, definir esse domínio para o site inclui esse projeto num grupo de negócios que trata daquele assunto, né? Eu facilito o entendimento do conteúdo pelos algoritmos, né? Então, se eu tenho um projeto estou trabalhando para um conteúdo para uma empresa, criando um site, um projeto, e se ele vende, por exemplo, barcos, né? Eu preciso definir qual é o domínio do conhecimento que eu vou atuar, se é embarcações marítimas como um todo, se tem algum subgrupo disso que a empresa vende os produtos, se ele não vende qualquer tipo de embarcação marítima ou tipos de barco específico, de repente barcos só para em navegação para rios, por exemplo, né? Então eu restringo esse alcance do meu domínio semântico, e aí depois entender dentro desse grupo menor quais são os temas e subtemas e assuntos que estão relacionados a essa indústria e que eu preciso falar. E aí eu começo a criar conteúdos relacionados ao produto e serviço que o meu cliente vende dentro desse domínio. E tomando cuidado para não sair disso, para não atrapalhar, né, o entendimento do meu conteúdo e desconectar o meu conteúdo ao meu produto ou serviço, né? Então, esse trabalho ajuda na categorização, na nomeação de páginas, na criação de categorias, na nomeação de novos produtos, de novos serviços e na criação de conteúdo, como a gente estava falando, né? Então, a importância do campo semântico para o SEO, principalmente essa nova abordagem do SEO, é muito grande. Então, definição, né, você definir esse campo semântico
para um projeto, e um projeto que precisa, né, um projeto de SEO, é muito importante, principalmente para coisas como ter resultados em busca por voz, por exemplo, que ajuda muito no entendimento do algoritmo e ele conseguir usar alguns trechos de conteúdo para resultados por voz, né, a otimização semântica, a estruturação de dados para site e muitas outras novas implementações que vão surgindo, chatbot, uso de inteligência artificial, grafos de conhecimento. Então, isso pode ter inúmeros usos, né? Alguns que a gente ainda nem tem mapeado hoje em dia. Então, os projetos mais complexos, né, com maior volume de conteúdo, ou que têm temas muito abrangentes, precisam de um nível mais alto de definição e documentação. Né? Então, se eu tenho um projeto que tem vou criar um grande volume de conteúdo, né? Um projeto, por exemplo, para um jornal, para um veículo de mídia, né, que trata sobre muitos assuntos, eu vou precisar definir vários campos semânticos, né? E aí cada categoria dessa vai trabalhar num campo semântico e eu preciso ter, né, definição e acordos entre quem cria o conteúdo, quem define, todo mundo que está envolvido no projeto e documentar isso para ajudar as pessoas que criam conteúdo, que criam novas páginas, a ter essa clareza do que eles estão trabalhando, né? Até onde todo mundo acordou que vai, né? E como é que a gente pode evoluir esse projeto sem perder o controle dele, né? Sem criar conteúdo fora do que a gente precisa falar, né? E a ideia é essa, assim, é saber o que, que a gente precisa falar e usar o campo semântico é para isso, é a gente definir o nosso cercadinho de conteúdo ali e poder trabalhar dentro do que a gente precisa falar. Né? Então, o recado que eu tenho hoje é exatamente isso, assim, é usar essas metodologias para ajudar os sites, os projetos e os criadores de conteúdo e de plataformas, de projetos, enfim, a ter uma maior clareza de onde eles estão entrando, do que eles precisam dizer de acordo com o projeto que eles têm. Né? Às vezes pode parecer que é um limitador, mas quando a gente estrutura isso, dá uma tranquilidade muito grande que a gente sabe o que precisa dizer e não vai se perder nesse processo. Né? Não vai ou falar coisas que a gente não precisa, ou deixar, pior ainda, deixar de falar coisas que a gente precisa dizer para o nosso público, né? E para ajudar o buscador a entender o que a gente está dizendo. Né? Então, no próximo vídeo, né? Não na semana que vem, no próximo vídeo, a gente vai dar uma olhada no o que é esse tal de algoritmo e como é que ele funciona. Vamos ver algumas novas implementações do Google e como é que é o algoritmo em relação à busca. Então, eu devo gravar o próximo vídeo ainda essa semana, né, e lançar ele em breve. Então, se você está assistindo isso, esse vídeo faz parte de uma trilha de SEO semântico que eu estou criando no canal. Né? Meu nome é Alexander Rodrigues Silva, eu sou consultor de SEO, sou proprietário da Semântico, que é uma consultoria em SEO semântico e aqui do Brasil, e que estou criando esses conteúdos para ajudar a gente a falar mais sobre o SEO semântico, principalmente em português. Um abraço e até a próxima.